O filho do trovão. Nenhum herói escolhe seu destino. Ele é lançado nele, como um raio que rasga o céu sem aviso. Há uma lenda contada nas tavernas do norte, nas noites em que a tempestade bate nas janelas e os homens se aproximam do fogo com medo de algo que não sabem nomear. Uma lenda sobre um menino que nasceu diferente, sobre um martelo que só respondia a uma mão, sobre um deus que ainda não sabia que era Deus. Essa é a história de Thorvald. Dizem que na noite em que ele nasceu, 3 selos proféticos foram partidos ao mesmo tempo. O primeiro, no alto das Montanhas Cinzentas. Uma pedra rúnica com 1000 anos de silêncio simplesmente explodiu. O segundo, nos subterrâneos do grande templo de Valdrek, capital do Reino do Norte. O sacerdote de plantão encontrou as correntes do cofre sagrado derretidas no chão, sem qualquer fonte de calor. O terceiro ninguém viu. Mas os caçadores que estavam na floresta de Grimswald naquela noite juraram, até o fim das suas vidas, que os lobos pararam de uivar ao mesmo tempo, todos, em sincronia perfeita, por exatamente 3 segundos. E então, o bebê chorou. O clã Steinborn era um clã guerreiro. Não havia outra forma de descrevê-los. Viviam nas encostas da cordilheira de Grauven, onde o vento nunca para e o solo é duro como osso. Criavam filhos que sabiam segurar uma espada antes de saber ler. Enterravam seus mortos com a armadura no corpo, porque acreditavam que um Steinborn que descesse ao reino dos mortos desarmado envergonhava todos os que vieram antes. O pai de Thorvaldir era Borg Steinborn, um homem que media quase 2 metros e tinha cicatrizes em lugares que a maioria das pessoas não sobreviveria para mostrar. Ele havia lutado em 12 guerras, derrotado 3 campeões em duelos formais e uma vez, segundo contavam, derrubado um ogro com as próprias mãos antes de ter uma arma à disposição. A mãe de Thorvaldir era outra história. Ninguém sabia o nome verdadeiro dela. Ela apareceu no acampamento do clã numa noite de tempestade, com vestes que não pertenciam a nenhuma região conhecida, falando um dialeto que os mais velhos do clã reconheceram como algo que não era usado há 300 anos. Era alta, de cabelos prateados apesar da aparência jovem, e os olhos dela tinham aquela cor estranha, não exatamente azul, não exatamente cinza, como o céu momentos antes do raio cair. Borg a chamou de Freida. Ela não corrigiu. Eles ficaram juntos por pouco tempo, tempo suficiente para Thorvalder ser concebido. E então, numa manhã em que o clã acordou com o cheiro de ozônio no ar, aquele cheiro específico que antecede tempestades violentas, Freida havia simplesmente sumido. Deixou apenas 2 coisas: o bebê Thorvalder, embrulhado em tecido que ainda estava quente apesar da madrugada fria, e uma nota, escrita naquele dialeto antigo que o sábio do clã levou 3 semanas para traduzir completamente. Cuide dele como se o mundo dependesse disso, porque em certo momento dependerá. Borg não entendeu, mas guardou a nota. Thorvalder cresceu estranho para os padrões do clã, não no sentido de fraco, longe disso. Desde os 6 anos ele era maior que crianças de 10. Desde os 8 conseguia dobrar barras de metal que faziam homens adultos suarem. Desde os 10, quando treinavam combate, nenhum outro jovem do clã conseguia ficar mais de 1 minuto de pé contra ele. O estranho era outra coisa. Era o fato de as tempestades parecerem segui-lo. Não de forma dramática, não de forma que qualquer pessoa pudesse provar, mas os mais velhos notavam. Quando Thorvalder ficava com raiva e ele tinha um temperamento considerável, o céu ficava mais pesado. Quando ele ria muito, havia sempre uma brisa repentina que não fazia sentido pela direção do vento. Uma vez, quando ele tinha 12 anos e um bully do clã o empurrou contra uma pedra, com força suficiente para abrir o couro cabeludo, o raio caiu a menos de 3 metros do bully. O bully não foi atingido, mas nunca mais chegou perto de Thorvalder. O sábio do clã, um ancião chamado Verdrick, que tinha um olho de vidro e o hábito irritante de falar em charadas, observava tudo isso com uma expressão que Thorvalder nunca conseguiu interpretar completamente. Não era medo, não era admiração, era algo parecido com reconhecimento. Como se Verdrick soubesse exatamente o que estava vendo e estivesse aguardando o momento certo para dizer:
Esse momento chegou quando Thorvalder tinha 14 anos. A caçada de iniciação era um ritual do clã Steinborn. Todo jovem que chegava aos 14 anos tinha que passar uma noite sozinho nas cavernas glaciais de Grauven, um labirinto de gelo e pedra que se estendia por quilômetros sob a cordilheira. Você entrava com uma faca e uma tocha, saía com um animal morto como prova de que havia sobrevivido ou não saía. A maioria saía com raposas, alguns, mais corajosos, com lobos brancos. Thorvalder entrou no 3º nível das cavernas. Ninguém entrava no 3º nível. Era onde o gelo ficava negro de tão antigo, onde as marcas nas paredes paravam de parecer formações naturais e começavam a parecer entalhes deliberados, onde o frio não era apenas temperatura, mas algo que parecia ter intenção. O sábio Verdrick não disse nada quando descobriu. Apenas fechou os olhos por um momento e murmurou algo em voz baixa. O que Thorvaldr encontrou no 3º nível não foi um animal. Foi uma câmara, circular, perfeitamente irregular demais para ser acidente da natureza. As paredes cobertas por runas que brilhavam com uma luz fria e azulada. Não como magia de livro de feitiços, não como o glamour superficial dos magos que às vezes visitavam o clã, mas como se a própria pedra estivesse viva e as runas fossem parte dela. No centro da câmara havia um pedestal de pedra negra. Em cima do pedestal havia um martelo, pequeno demais para ser uma arma de guerra, com cabo de madeira escura que não estava apodrecida apesar de claramente ter séculos. A cabeça de aço coberta por padrões entalhados que Thorvaldr não reconhecia, mas que, por alguma razão que ele não conseguia explicar, pareciam familiares. Ele estendeu a mão. O martelo vibrou antes que seus dedos tocassem o cabo. Quando fechou a mão em torno da madeira, sentiu um choque, não elétrico, ou não apenas elétrico. Era mais como memória, imagens que não eram suas, sensações de batalhas que ele nunca havia travado, o som de um nome sendo chamado em uma língua que ele não falava. Thorvaldr caiu de joelhos no gelo, e o teto da câmara rasgou-se com um raio que não deveria existir a 50 metros abaixo da superfície. Ele voltou com o martelo na mão e sem o animal exigido pelo ritual. Borg estava furioso. A regra era clara, o ritual era sagrado, e o filho havia chegado com uma espécie de brinquedo metálico ao invés de uma prova de caça. Verdrick colocou-se entre os dois. "Deixe-me ver o que ele trouxe", disse o velho. E quando Verdrick viu o martelo, o reconhecimento na face dele foi tão completo, tão absoluto, que Borg parou no meio da frase. "Você sabia", disse Borg. "Suspeitava", disse Verdrick. "Agora sei." A conversa que seguiu durou toda a noite. Verdrick era mais do que o sábio do clã. Ele havia sido, décadas atrás, um estudioso dos panteões adormecidos, aqueles deuses antigos que os templos oficiais do reino reconheciam como existentes, mas discretamente tentavam não mencionar, porque sua existência complicava a teologia convenientemente simples que os sacerdotes preferiam vender aos fiéis. Os panteões adormecidos eram diferentes dos deuses cultuados nos templos. Não exigiam rezas, não concediam bênçãos mediante doação. Não tinham clérigos bem pagos atuando como intermediários. Eles simplesmente eram. E às vezes, em intervalos que os estudiosos não conseguiam prever, eles escolhiam encarnar. Não descer ao mundo mortal como avatar divino. Encarnar. Completamente. Nascer como um bebê. Crescer como uma criança. Viver como um humano com todas as vulnerabilidades, confusões e dores que isso implica. Até que algo despertasse o que estava dentro. Esse martelo, disse Verdrick com voz que tremia levemente, tem um nome na língua antiga. Significa aquele que retorna. Foi forjado para uma única mão. E essa câmara foi selada há 400 anos, para aguardar a chegada dessa mão. Borg olhou para o filho. Ele é um deus que ainda não sabe que é Deus, disse Verdrick. O que na minha experiência é o tipo mais perigoso. A notícia não permaneceu segredo por muito tempo. Nunca permanece. Quando Thorvaldr tinha 17 anos, 3 pessoas chegaram ao acampamento Steinborn com propósitos muito diferentes. A primeira foi Silvara Ashenfell.
uma ladina de 22 anos originária das cidades mercantes do sul, que tinha a peculiar especialização de roubar informações de templos e vender para quem pagasse mais. Ela havia rastreado rumores do martelo que vibra sem ser tocado por quase um ano, motivada por uma dívida com uma guilda de ladrões que aceitaria como pagamento qualquer artefato de origem divina confirmado. Quando ela viu Thorvaldrik, percebeu imediatamente que a situação era mais complicada do que esperava. "Você é muito alto para ter 17 anos", disse ela, com a naturalidade particular das pessoas que cresceram tendo que falar rápido para sobreviver. "Você é muito descarada para estar roubando informações em uma propriedade alheia", disse Thorvaldrik, sem tirar os olhos do trabalho que estava fazendo, consertando o couro de um escudo. Ela ficou. Não por escolha imediata, ficou porque percebeu que havia algo acontecendo naquele acampamento que valia mais do que qualquer artefato que ela poderia roubar. E Silvara era, acima de tudo, pragmática. O segundo foi Aldrich von, um clérigo de 40 anos que havia abandonado a Ordem de Valdrek 2 anos antes depois de uma crise teológica que o deixou com ceticismo profundo sobre os deuses que pregava e curiosidade voraz sobre os deuses que sua ordem preferia ignorar. Ele chegou com um diário cheio de anotações, um tom de voz que tinha ainda os hábitos do sermão mesmo quando ele claramente não queria isso, e uma capacidade de identificar runas antigas que Vedrick admitiu, com evidente orgulho ferido, ser ligeiramente superior à sua. O terceiro era diferente dos outros dois. Não chegou pedindo entrada, não chegou com um propósito anunciado, simplesmente estava lá, uma manhã, sentado na pedra mais alta do perímetro do acampamento, como se sempre estivesse estado. Era uma mulher, ou pelo menos parecia, mais velha, de cabelos brancos, com aqueles olhos que não eram exatamente uma cor, com vestes que não pertenciam a nenhuma região conhecida. Quando Thorvaldrik a viu, sentiu algo que não havia sentido desde aquela noite na câmara, memória que não era sua. "Você me conhece", disse ela. Não era pergunta. "Não, mas acho que deveria." Ela sorriu de um jeito que continha tanto cansaço quanto carinho. "Ainda levará tempo", disse ela, "mas está começando." Ela foi embora sem nome, sem explicações, sem sequer aceitar água ou comida. Verdrick passou o resto do dia sentado em silêncio absoluto. Borg não perguntou. Havia coisas demais que ele já havia aprendido que era melhor não perguntar. A primeira missão do grupo nasceu de necessidade, não de heroísmo. Drakveld era uma cidade-fortaleza no vale entre duas cadeias de montanhas, famosa por seu mercado de armas e sua posição estratégica. Thorvaldr havia ido lá com Silvara para vender pelts. A vida prática continuava independente de profecias. Quando encontraram os portões fechados e os habitantes em pânico visível. Sob Drakveld havia catacumbas, antigas, anteriores à cidade em pelo menos 3 séculos. E das catacumbas havia começado a sair algo, não mortos-vivos comuns, os que os clérigos de plantão podiam dissipar com um símbolo sagrado e uma oração de rotina. Eram diferentes, mais rápidos, mais inteligentes, e vinham carregando algo, fragmentos de pedra negra gravada com runas que ninguém na cidade conseguia ler. Aldrich conseguia ler. "São selos de vinculação", disse ele, com a voz que ele usava quando estava tentando parecer calmo e não estava conseguindo completamente. "Alguém está tentando abrir um portal, não para qualquer lugar, para a fronteira cinzenta, o espaço entre os planos." "Isso é ruim?" perguntou Silvara. "Se completarem o ritual, qualquer coisa que estiver na fronteira cinzenta pode atravessar para cá, sem restrição, sem limite." "Então é muito ruim", disse Silvara. Eles precisavam descer. A masmorra de Drakveld era tudo o que os contadores de histórias prometem e mais. Corredores estreitos onde a luz das tochas morria de forma antinatural. Câmaras cheias de ossos que tinham sido deliberadamente organizados em padrões, não o caos aleatório da decomposição, mas a ordem meticulosa de alguém fazendo algo com eles. Armadilhas que Silvara identificava com um olhar treinado e desarmava com os dedos que pareciam ter memória própria. E os mortos-vivos. Em grupos de 3 ou 4 seriam manejáveis para guerreiros treinados, mas vinham em ondas, como se algo lá embaixo os estivesse gerando, continuamente, sem parar. Thorvald descobriu o que o martelo fazia quando ele parava de tentar controlá-lo. A primeira onda foi de 12. Ele matou 8 deles antes de perceber que havia energia elétrica saindo pelas bordas do martelo quando batia.
não apenas impacto físico, mas uma corrente que se propagava pelos mortos-vivos próximos, desfazendo a magia que os animava. A segunda onda foi de 20. Aldrich ficou atrás dele, canalizando energia de cura que mantinha os ferimentos leves de Silvara fechados enquanto ela trabalhava nos flancos. Rápida, precisa, nunca onde você esperava que ela estivesse. A terceira onda não chegou, porque quando chegaram à câmara central, encontraram o cultista que a estava gerando. Ele era mais velho. Magro de uma forma que parecia deliberada, como se tivesse gasto substância física em troca de outra coisa. Vestes de clérigo, mas de uma ordem que nenhum deles reconheceu. Não o símbolo da ordem de Valdrak, não os padrões dos druidas, não as marcas dos magos acadêmicos. E ele estava esperando. Sabia que viriam, disse o cultista, com a tranquilidade particular dos fanáticos que estão absolutamente certos de que o universo está do lado deles. A profecia é clara. O filho do trovão virá à câmara do portal, e quando ele fizer isso, o portal abrirá, com ou sem intenção dele. Estou aqui para fechá-lo, disse Thorvaldr. Você está aqui para abri-lo, disse o cultista. Toda sua energia, sua natureza é exatamente o que alimenta esses selos. Quanto mais você usar o martelo aqui dentro, mais rápido o portal se completa. Silêncio. Aldrich calculava. Silvara recuava 3 passos imperceptíveis em direção à saída como planejamento de contingência. Então não usarei o martelo, disse Thorvaldr. O cultista sorriu. Você acha que pode parar? O que se seguiu foi uma luta feia, sem grandeza épica. A realidade do combate contra alguém que não tem poder físico significativo, mas tem acesso à magia de amarra, lacerações de energia que cortavam no nível da força vital, não da carne. Aldrich foi atingido cedo. Não mortal, mas o suficiente para tirá-lo da luta por minutos que não existiam. Silvara trabalhou nos flancos com eficiência brutal, mas as armadilhas mágicas do cultista eram mais rápidas do que ela conseguia ser. E Thorvaldr ficou segurando o martelo enquanto o portal ao fundo da câmara pulsava com cada golpe trocado, alimentado pela natureza dele, que não pedia permissão para existir. A solução não veio do martelo. Veio de Aldrich, semiconsciente no chão, que murmurou as runas certas com a voz de quem está usando o que resta de fôlego. Uma runa de selamento. Não no portal, no cultista, cortando a conexão entre ele e a magia que invocava. O cultista ficou olhando para as próprias mãos por 3 segundos, enquanto percebeu que havia perdido acesso ao que o tornava perigoso. Silvara precisou de 1,5 segundos. O portal começou a fechar, mas não completamente. Na última fração de abertura do portal, segundos antes de selar completamente, algo passou. Não um demônio, não um dragão, não qualquer criatura do bestiário que Aldrich carregava na cabeça. Era uma mensagem, gravada em chamas que existiram por exatamente 3 segundos antes de se apagarem, em runas que todos os 3 viram ao mesmo tempo. O filho ainda não sabe o nome do pai. Quando souber, o segundo ciclo começa. Aldrich ficou olhando para o espaço onde as runas haviam estado. O segundo ciclo, repetiu. Isso é bom ou ruim? Perguntou Silvara. Não sei, disse Aldrich, mas sei que é inevitável. Thorvaldr ficou de joelhos no centro da câmara, segurando o martelo, respirando pesado depois da luta. E pela primeira vez na vida, olhou para a arma que estava em sua mão, não como algo misterioso, não como um peso que carregava sem escolher, mas como algo que reconhecia. Como se o objeto soubesse o que ele ainda estava aprendendo a ser. Eles saíram de Drakveld na manhã seguinte. A cidade estava intacta. Os mortos-vivos haviam parado no momento em que o cultista foi neutralizado. O portal estava selado. Não destruído, mas selado. O que, como Aldrich explicou com a paciência de quem está acostumado a dar más notícias de forma pedagógica, eram coisas muito diferentes. Selado pode ser aberto, disse Silvara. Tudo que é selado pode ser aberto, concordou Aldrich. A questão é quem abre primeiro e com que intenção. Thorvaldr não disse nada durante boa parte da viagem de volta.
Quando o clã Steinborn apareceu no horizonte, aquelas fogueiras altas que Borger sempre acendia em noites frias, visíveis de quilômetros, ele parou os outros com um gesto. Aquela mensagem no portal, disse ele. O nome do pai. Sim, disse Aldrich. Borg não é meu pai verdadeiro. Não era pergunta. Ou pelo menos não é apenas meu pai. Aldrich ficou quieto por um momento. Há coisas que são descobertas quando é hora de descobri-las, disse ele com cuidado. E quando é hora? Disse Thorvaldr. Silvara, que não tinha paciência para evasivas, disse. Quando você for forte o suficiente para sobreviver à resposta. Eles continuaram caminhando. Acima deles, as estrelas estavam claras demais para uma noite comum, e no horizonte norte, muito longe, relâmpagos silenciosos iluminavam nuvens que nenhuma previsão de tempo havia anunciado. Como sempre havia sido, como Thorvaldr começava a entender, sempre seria. Se você quer saber o que acontece quando Thorvaldr finalmente descobre o nome do pai, se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo.